Vamos orar mais uma vez? Deus amado e nosso Pai eterno, nós, pelo fato de estarmos aqui na Tua presença, é um sinal de que nós confiamos que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. Nós estamos aqui, ó Deus, com o coração aberto para ouvir a Tua voz, mas também para dizer tudo aquilo que se passa em nosso coração. Ouve o nosso clamor, atende, ó Deus, a nossa oração em relação aos nossos amigos que tanto queremos ver aqui. Ouve, ó Deus, também a oração por aqueles que se afastaram. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos dado força de estarmos aqui e Te buscar em espírito e em verdade. Nessa hora em que refletiremos na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de passear em nosso coração e em nossa mente. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Hoje o 9º dia, resgate para uma nova vida. E hoje mais uma das histórias. Ontem nós vimos a história de Nicodemos. E hoje mais uma das histórias mega conhecidas na Bíblia. É a história da mulher que é pega em adultério e é trazida até Jesus para que ela fosse apedrejada. O texto se encontra em João 8, de 3 a 11. Aí vocês podem depois ler com mais paciência, mas os detalhes da história são mais ou menos o seguinte: a mulher é pega em adultério, os religiosos da época e alguns homens pegam aquela mulher, levam até Jesus, meio que colocando Jesus contra a parede. Por que colocam Jesus contra a parede? Porque Jesus ele fica meio que sem opção. Eu falo que fica sem opção eu me colocando no lugar de Jesus, porque Jesus no lugar dele mesmo, ele nunca fica sem opção. Ele sempre tem uma saída, ele sempre sabe como tratar o problema do pecado. A gente não saberia muito bem como lidar se fosse nós. É aquela famosa história que quando alguém fica numa sinuca de bico, sabe como é? É mais ou menos mais um desses casos em que Jesus parece que está sem saída, mas ele sempre tem uma saída. Porque o dilema que agora é o seguinte: ou Jesus faz como a lei manda e manda apedrejar aquela mulher, mas ao mesmo tempo seria acusado de alguém intolerante, porque se ele faz o que a lei manda, ele seria intolerante. Se ele não faz o que a lei manda, ele seria um relapso, seria alguém que foi desleixado com a lei, e aí teria problema de todo jeito. E eles vêm a Jesus com esse tipo de acusação, assim, bem de maneira proposital, para ver se pega Jesus de alguma forma. Então eles perguntam: mestre, e aí, o que a gente tem que fazer? E parece que Jesus demora um pouco, né? Ellen White até fala isso. Parece que Jesus demora um pouco e eles apertam: e aí, mestre? Vamos lá, a pedra está aqui na mão, a gente está pronto, o que vamos fazer? Aí você conhece a história, Jesus começa a escrever na areia, olha para eles e pergunta: quem tiver pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem e começaram a ir embora um a um. Primeiro detalhe, Ellen White nem comenta sobre isso, mas o primeiro detalhe dessa história que me chama a atenção é: cadê o homem que estava junto com essa mulher em adultério? Ninguém fala nada dele, nem ninguém faz nada com esse homem. Alguns pregadores, até ouvi isso, alguns pregadores chegam a questionar que provavelmente esse homem seja um religioso, que preferiram ocultar, ou que provavelmente uma sociedade machista como era no passado, e até hoje de certa forma o preferiu esconder o pecado do homem e expor o pecado da mulher. E não é assim que se deve tratar um pecado. Um pecado nunca deve ser exposto. Está aqui o pecado dessa mulher, vamos fazer e tal. Nunca o pecado deve ser tratado dessa forma. Tanto que um outro texto que é citado aí no início é o texto de Isaías 1, verso 18, é Deus dizendo: vinde e arrazoemos, ou venham e vamos discutir esse assunto. Os seus pecados, que são vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Jesus quer fazer uma limpeza tão grande e ele chama para a gente discutir, para a gente conversar sobre o pecado, que ele diz assim: olha, eu quero limpar totalmente. Dizem, eu nunca fui na neve, mas quem já foi na neve sabe relatar isso,
que a neve, quando ela reluz, ou quando ela reflete a luz do sol, é tão insuportável a claridade, que você tem que usar alguns óculos especiais, porque senão é capaz de queimar sua retina, de tão clara que fica a neve. Tanto que os corredores, maratonistas que fazem corridas na neve, eles têm que usar um óculos bem especial para não queimar os olhos. E o que Jesus está prometendo é uma claridade, é ter uma alma tão límpida quanto a neve. Aliás, mais que a neve, mais alvo que a neve. E aí vem os comentários de Ellen White, aqui no livro Deserto das Nações, página 460, 461. A primeira coisa que Ellen White faz questão de mencionar é que o que eles preparam para Jesus, como eu falei aqui, é uma armadilha tão maliciosa, é uma coisa assim tão baixa, que eles não estavam, primeiro, nem preocupados com a mulher, porque eles expõem a mulher, eles não estavam preocupados com a correção de um pecado, porque não era a ideia era preparar uma armadilha para pegar Jesus. E a gente pensa que Jesus seria um ser humano como qualquer outro, como eu, como você, que seria pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Alguns até dizem que Jesus começa a escrever o pecado das pessoas ali na terra, e ele com aquela atitude, ele começa a envergonhar, e quando ele lança aquela palavra e diz assim, quem não tiver pecado, vai lá, fica à vontade, pode tirar a primeira pedra. Quem é que teve coragem? E começou a se retirar um a um, a começar pelos mais velhos. Eu não sei se é porque os mais velhos tinham mais pecados, não sei se era isso, mas eles começam a se retirar envergonhados. E naquele momento, Ellen White fala que toda aquela hipocrisia de dizer que nós estamos preocupados com o pecado, com a moral e tudo mais, começa a cair por terra. Você já percebeu que geralmente as pessoas que são mais preocupadas com essa questão de moral, porque a igreja de Deus ela tem que ser zelada e tal e tudo mais, são as pessoas mais cri-cris assim na igreja, e que geralmente são pessoas que têm mais dificuldade, que têm mais pecado escondido? E isso é uma verdade assim inquestionável. Geralmente quem acusa demais, ele está tentando desviar o foco que era para ser nele, desvia o foco para outro. Tomara que ninguém nunca olhe para o meu pecado, então eu vou tentar desviar o foco para o pecado do outro. Então ele sempre está com o desejo de acusar, sempre ele mostra o pecado do outro para que ninguém nunca olhe para ele, que todo o foco, os holofotes sempre estejam voltados para o pecado do outro e que ninguém olhe para o meu pecado. E eu, nesses meus 8 anos de pastor, eu sempre pude perceber, quem mais acusava, quando remexia, virava um pouquinho e a vida dava, vamos dizer, a roda gigante da vida dava uma volta, quando você ia olhar lá na frente, como é que era a vida da pessoa em casa? Era alguém que agredia a esposa, era alguém que maltratava os filhos, era alguém que em casa era o pior cristão do mundo, mas na igreja era uma pessoa exemplar e que sempre acusava o pecado do outro. Olha, pastor tem que disciplinar fulano, pastor tem que tratar desse pecado, pastor, a igreja não pode ser assim, pastor, o mundo está entrando na igreja. E quando olhava a vida da pessoa, e o que nós temos aqui é Jesus desmascarando esse tipo de hipocrisia, dizendo, e aí, pode atirar a primeira pedra quem não tem pecado. E esse é um grande problema quando a gente tenta lidar com o pecado do outro dessa forma, de uma forma acusadora. Porque quem é que não tem pecado? Não, mas não pode nem comparar o meu pecado com o pecado do outro. Quem disse que tem pecado grande e pecado pequeno? Para Deus, pecado é pecado. Na realidade, Ellen White fala que só tem um pecado que ele é o mais malicioso de todos, que é o pecado da cobiça. Porque o pecado da cobiça, ele conseguiu transformar um anjo em demônio. O que ele não pode fazer com a gente? Mas fora isso, e olha que o pecado da cobiça é um pecado oculto que ninguém nem percebe às vezes que você está cometendo. E tem gente que fica preocupada, não, porque fulano é pecador demais e eu não. A gente precisa tomar esse cuidado, porque Ellen White fala que a nossa hipocrisia também pode ser desmascarada nesse tipo de situação. E diz mais que quando Jesus se aproxima daquela mulher e olha para ela de cabeça baixa, ela não tem coragem nem de levantar a cabeça, imaginando assim,
Pronto, Jesus dispensou o povo, ninguém vai me matar, mas ele vai me condenar. Ela está de cabeça baixa e Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, alguém te condenou? Ela ainda de cabeça baixa responde: não, Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus olha para ela e diz assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. A compaixão de Jesus gerou arrependimento. Você percebeu que a atitude de Jesus era totalmente diferente da atitude dos demais que acusavam? Enquanto a acusação em nenhum momento passou arrependimento no coração daquela mulher, a compaixão de Jesus gerou arrependimento. E é assim que deve ser o nosso tratamento em relação ao que faz o pecador ao nosso redor. Enquanto a gente continuar tentando acusar, mas está errado, e tem que punir, e tem que perseguir, enquanto a nossa atitude for essa, não gera arrependimento na pessoa. Agora, quando a gente senta, conversa, ouve, escuta e não condena, e tem compaixão e se identifica com o pecador, aí sim, aí ele está mais propenso ao arrependimento do que uma primeira atitude de condenação. E aí, quando ela é resgatada, Ellen White fala que ela é resgatada para uma nova vida. Gerou nela o início para viver uma nova experiência, tanto que uma das seguidoras mais ferrenhas de Jesus depois dessa situação, quem é? Essa mulher, a famosa Maria Madalena, que anda com Jesus, que vai atrás de Cristo até os últimos momentos da vida de Cristo, e depois que Jesus sobe aos céus, uma das maiores ajudadoras dos discípulos, depois que Jesus sobe aos céus. Então, o que Jesus fez com ela, a atitude de Jesus gerou nela uma nova vida. Ela foi resgatada para viver essa nova vida. E então, quando a gente lida com esse tipo de situação, a gente precisa entender que Deus, ele odiou o pecado, mas ele ama o pecador. Não pense que às vezes a gente tem o seguinte tipo de sensação assim: pastor, mas o pecado é muito mal, a gente não pode brincar com o pecado. Claro, a gente não pode brincar com o pecado, é odiar de fato o pecado, mas continuar amando incondicionalmente o pecador. Não importa o que ele fez, não importa quantas vezes ele pisou na bola, porque a própria Bíblia ensina, Jesus ensinou que a gente deve perdoar não uma vez, nem duas, nem três, mas perdoar 70 vezes 7, e simbolizando um número infinito ou perfeito, de uma perfeição de perdão. Então, se a gente deve lidar dessa forma com o pecado, Deus também lidando dessa forma, porque tem muita gente que até usa o exemplo da condenação final do pecado, que o pecado vai ser destruído, pastor, então a gente tem que lidar com o pecado dessa forma e tal. Mas lembre-se de uma vez por todas que o pecado, ele só vai ser destruído e vai vir junto a alguns pecadores porque não quiseram largar o pecado, mas não porque Deus quer destruir ninguém, ele quer destruir o pecado. Mas se a pessoa quer continuar vivendo agarrado ao pecado, ele vai acabar sendo condenado junto com o pecado. Mas o que Deus quer destruir é o pecado, é o mal. Deus odeia o pecado, mas continua amando incondicionalmente o pecador. E aí, quando a gente lida com esse tipo de pecado, Ellen White fala que a gente precisa também se lembrar que nós temos a necessidade de um Salvador. Nós somos pecadores, se somos pecadores, aí relembrando lá o primeiro tema da necessidade de um Salvador, da necessidade de um resgate, que todo mundo tem. Não adianta pensar que eu estou num patamar acima, que eu estou num nível acima e que eu sou diferente. Não. Se eu sou pecador, eu também preciso de um Salvador, e eu devo olhar o meu irmão com esse mesmo olhar. Ele pecou, mas eu também, quantas vezes também não peco? Eu sou pecador, careço da graça de Deus. E esse é um dever sagrado que todos nós temos, de abraçar as pessoas, de receber de braços abertos, ser uma demonstração do perdão de Deus. Se a igreja de Cristo não for suficientemente paciente com um pecador, não está demonstrando o que Cristo é. Porque o que Cristo mais é com o pecador é paciente. O que Cristo faz com a gente direto quando a gente comete um pecado? A gente chega diante de Deus e fala assim: Senhor, me perdoa, eu pequei outra vez, o mesmo pecado. Aí Deus pacientemente olha para você e fala assim: meu filho, vai e não peques mais. Meu filho, eu nem me lembrava da última vez que você tinha feito isso, você já me pediu perdão, eu me esqueci daquilo, vai mais uma vez e não peques mais. Se Deus é paciente, quem sou eu para não ser também? Então é o dever sagrado de todos nós abraçar e ser
cooperadores de Deus. Ellen White fala que Deus espera que nós sejamos esse instrumento humano para trabalhar junto com Deus, cooperadores do perdão de Deus. E que a gente possa sair daqui hoje com esse pensamento de que o pecador precisa ser tratado com paciência. Afinal de contas, o tema de hoje é o resgate para uma nova vida. Se a gente quer ver uma nova vida, que a gente possa ter a paciência de caminhar junto, de andar junto e ajudar essa pessoa a se reerguer junto com ela. Porque pode ser que aqui na frente, quem precisa dessa paciência sejamos nós. Possamos então sempre estar dispostos a abraçar o pecador, a andar junto com ele, a trilhar essa caminhada com ele. Se o seu desejo é viver um tipo de religiosidade dessa forma, uma religiosidade que não julga, que não condena, mas que abraça, que ama incondicionalmente, te convido a orar comigo agora, mais uma vez. Vamos orar. Nosso Pai, o nosso desejo como comunidade é aprender a viver este tipo de amor. Nós, como igreja, precisamos, ó Deus, virar os nossos olhos e voltar o nosso olhar para as atitudes de Jesus. Como imitadores de Cristo e como discípulos dele, nós queremos viver esse tipo de amor. Um amor que abraça, que não condena, um amor que tem paciência. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Nós precisamos ter essa paciência porque quando nós caímos em pecado, vamos esperar a mesma paciência. Portanto, ó Deus, nos ensina a viver assim. Nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ensine a viver assim, porque não é fácil, e nos ajude a viver esse novo estilo de vida, uma nova religião, como Cristo espera de nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus abençoe.